Vamos ler agora o livro de Jesus, o Evangelho. E todos os dias façamos o Evangelho no lar. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especificamente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. O sofrimento que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte a uma nova jornada, começa permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, é importante que a pessoa tenha consciência, e esse treino da consciência deve ser praticado diariamente. A pessoa precisa investir nisso. E às vezes o indivíduo só fica no lado material, quando na realidade a nossa vida é espiritual. Então, orai e vigiai, que Jesus nos acompanhe. Concentremo-nos em Jesus. Sintamos que Ele nos ministra um passe que limpa, leva e lava tudo aquilo que nos faz mal. E nós nos recuperamos. A musculatura e a inervação recebe essa energia. A força de Deus está presente. Agradecemos imensamente a chance de poder estarmos ligados a Deus nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão. Que tenhamos a paz infinita. Vamos beber a água sagrada
que limpa, leva e lava tudo aquilo que nos prejudica. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Deus, força infinita do amor universal, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Protegei-nos e libertai-nos. Abre nossos caminhos, fortalece nosso ser e toda a nossa vida. Assim é, assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Deus nos protege, Deus nos ilumina, Deus nos guia. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai infinito. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos ler agora o livro de Jesus, o Evangelho. E todos os dias façamos o Evangelho no lar. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especificamente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. O sofrimento que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso diz:
eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte a uma nova jornada, começa permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, é importante que a pessoa tenha consciência, e esse treino da consciência deve ser praticado diariamente. A pessoa precisa investir nisso. E às vezes o indivíduo só fica no lado material, quando na realidade a nossa vida é espiritual. Então, orai e vigiai, que Jesus nos acompanhe. Concentremos-nos em Jesus. Sintamos que Ele nos ministra um passe que limpa, leva e lava tudo aquilo que nos faz mal. E nós nos recuperamos. A musculatura e a inervação recebe essa energia. A força de Deus está presente. Agradecemos imensamente a chance de poder estarmos ligados a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão. Que tenhamos a paz infinita. Vamos beber a água sagrada que limpa, leva e lava tudo aquilo que nos prejudica. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Oremos, Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Deus, força infinita do amor universal, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Protegei-nos e libertai-nos. Abre nossos caminhos, fortalece nosso ser e toda a nossa vida. Assim é, assim será, por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Deus nos protege, Deus nos ilumina, Deus nos guia. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai infinito. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vou falar hoje a Sutra Sagrada, Sutra do Lótus, que é para nossos antepassados. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Disse o Buda aos monges, capítulo 12 da Devadatta. Se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre Devadatta do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem no mundo, nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos,
desfrutarão de perfeita e inefável felicidade se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Maria, Mãe Santíssima, nos cubra com seu manto iluminado para que possamos ter a proteção necessária onde quer que estejamos. Assim é, assim será por direito divino, para mim e para todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Deus, força sublime do amor, pedimos a vossa proteção, a vossa iluminação para todos nós, para toda a família, para todos os seres da terra e do universo inteiro. Que tenhamos contato convosco para nos libertarmos, para que nossos caminhos estejam abertos. Que a força da luz bendita esteja conosco, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Deus, protege nossos passos, abre nossos caminhos e liberta-nos por toda a eternidade. Assim é, assim será, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Namastê. Vamos realizar hoje o Evangelho no Lar. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens também, quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta, por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interrogam friamente sua consciência que
remetem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto o seu aprimoramento intelectual. Então, é importante que observemos claramente qual tem sido a nossa atitude durante a nossa vida desde o início. A atitude correta vai gerar consequências corretas e atitudes erradas vai gerar consequências erradas. E quando nossa consciência está atuante, poderemos perceber e ver todo o mal que estamos ocasionando. Quanto mais trabalharmos em prol de uma consciência vibrante e atuante em nossas vidas, melhor viveremos. Vamos nos concentrar agora em Deus, nosso Pai, e pedir que a luz bendita nos ilumine, nos acolhe, abrindo o nosso chakra frontal para que tenhamos um nível de consciência superior. Que essa luz divina nos acolha, nos proteja, nos dê saúde, nos dê alegria, nos dê paz e harmonia. Agradecemos a Deus a chance de nosso encontro. Que a força infinita dos anjos e dos santos venham para nós, nos protegendo e nos iluminando. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre seja conosco por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos. Meu nome é Catarina, sou dirigente do grupo Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, onde damos cursos profissionalizantes e fazemos tratamentos individuais e grupais. Estamos aqui em Ribeirão Preto há mais de 40 anos. Convido você a participar de nossas atividades. Há atividades presenciais e à distância. Grupos de psicanálise transpessoal, grupos de reiki, meditação, relaxamento e vamos ter o curso de polarização. Confiamos em você, na luz divina do seu ser. E hoje vamos realizar o Evangelho no Lar.
mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são um produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhe perguntar, ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro as pedir seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Continuaremos esse texto sobre mediunidade no próximo encontro nosso. O importante é saber da seriedade da comunicação espiritual. Devemos saber quem é o médium, se é uma pessoa digna, verdadeira e correta. Pelas vibrações do médium se aproximam os espíritos. Vamos nos concentrar agora, fechar os olhos, relaxar nosso corpo e pedir a Deus, ao Senhor, que nos ilumine e nos proteja, que proteja todos os nossos antepassados, que a força divina venha para nós, que a intuição brote em nossos caminhos e que saibamos conscientemente interpretá-la. Que a força magnânima do bem, do amor e da verdade vibre em nós por toda a eternidade. Inspira pelas narinas, expira pela boca. E assim vai sentir a luz de Deus no seu coração. Sinta a luz de Deus no seu coração. Sinta a paz de Deus no seu coração. Sinta o amor de Deus no seu coração. E assim vamos nos apegar profundamente mais
a todo ser, a toda luz infinita, a todo amor, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sentindo a vibração superior dos Espíritos, oremos. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Realize o Evangelho no lar diariamente. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. Sente-se com a coluna verticalizada ou deite-se da forma melhor que você possa. Busque um local tranquilo. Deixe seu corpo relaxado. Feche os olhos. Entrelace as mãos. Encoste os polegares. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo e irmão. Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam e ali compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito, minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações, e todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, 15 e 18. São Mateus, capítulo 21, 12 a 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Assim, vendo essa questão de que Jesus não admitia que o templo fosse um local de comércio, mas sim um local de oração, nós nos erguemos e procuramos sentir que dentro de um templo a oração do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo estará presente por toda a eternidade, e que os vendilhões se ocupem do lado de fora, nunca dentro do templo. Isso significa que dentro de nós devemos preservar a luz e o amor de Deus. Concentremos-nos agora numa oração ao Senhor. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja nos amparando. Que
Que a força do Divino Mestre cubra nosso lar, nossa família inteira, nossos antepassados, com o manto divino da luz. Vamos diariamente realizar o Evangelho no lar e vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, e a todos os anjos e santos do céu e da terra. Que a força do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja vibrante em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, eternamente. Amém. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Todos os dias podemos fazer de manhã ou à noite o Evangelho no lar. Jesus nos acompanhe, que Deus nos ilumine, que sejamos seres livres, independentes e felizes. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mas perigosa, que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia. Compreendendo que o jovem deveria se libertar do apego ao dinheiro para poder seguir Jesus. Pensemos e reflitamos sobre essa questão do apego. E agora vamos nos concentrar em Jesus, sentindo sua presença, que vem até nós e nos vivifica com seus fluidos energéticos, magnéticos, curativos. Sintamos que a luz bendita de Jesus ilumina todo o nosso lar e toda a nossa vida. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está comigo, está com você, está com todos os seres da terra e fora dela. Vamos diariamente realizar o Evangelho no lar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força magnânima de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, inunde nossos corações, nos levando ao amor. Que nossa aura seja limpada e purificada por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para todos os seres do universo. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar.